Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, em especial versículo 20 a 25. Estamos diante de uma pergunta dos fariseus. A pergunta é sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus vai chegar? E aí Jesus fala que o reino de Deus não vai chegar assim de forma ostensiva, de forma grandiosa. Ei, o reino de Deus chegou, olha ali e tal, é aquela coisa toda de forma assim grandiosa. Não. Jesus primeiro já está dizendo para ele que o reino de Deus já está no meio deles, ou seja, Jesus está já ali. Jesus é essa presença do reino de Deus, porque Ele é Deus. E Jesus está de forma bem discreta. Isso é importante, é de forma discreta. O reino de Deus vai acontecendo, as pessoas vão mudando, as pessoas vão se encontrando com nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos a igreja, que é o grande sinal da presença do reino de Deus no nosso meio, ela foi acontecendo aos poucos. A partir de Jesus, depois os apóstolos que foram pregando, e pregavam só para os judeus, depois foi pregando para todas as outras nações. Aí nós vemos Paulo, esse apóstolo incansável, que foi ali pregando para os gentios, os pagãos, até chegar aqui, até chegar aonde nós estamos hoje. E aqui está também uma pequena porção desse grande reino de Deus que se manifesta através da Igreja Católica. É assim que o reino de Deus vai acontecendo, porque as pessoas ficam esperando acontecer um fato grandioso, um fato extraordinário. O fato extraordinário é esse, está acontecendo, as pessoas estão mudando e o número dos cristãos vão aumentando. Apesar de nós estarmos vivendo também tempos difíceis hoje, tempos de apostasia, nós estamos vivendo tempos de descrença, está aí, mas ao mesmo tempo o reino de Deus, essa presença de Jesus na nossa vida vai acontecendo. Jesus presente na Eucaristia, Jesus presente na pessoa do outro, que Jesus disse: quando nós damos de comer a um pobre, é a ele também que nós
estamos dando de comer e assim por diante. Mas aqui tem um detalhe que Jesus nos traz também, que é motivo da nossa meditação. Ele diz assim: e Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Será que Jesus aqui está se referindo a esses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje? Olha como o mundo está. E aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo começam a dizer: manifesta, Senhor, fala, Jesus. Vem, Senhor, em nosso socorro. Nos ajuda, Senhor. E parece que Deus está calado, não é assim? Ali no tempo dos apóstolos, quando os cristãos foram perseguidos, e depois dos apóstolos também, quando os imperadores perseguiam a igreja, era assim que os cristãos se sentiam muitas vezes. E lá no Antigo Testamento também nós vemos quantas situações que os judeus viveram e dava a impressão de que tudo... A impressão que se dava era que Deus não tinha desaparecido. Foi um tempo de prova. Lá no livro do Apocalipse tem até uma frase que as pessoas diziam para João: até quando, João? Até quando nós vamos viver esse tempo de sofrimento? Até quando nós vamos viver essa desolação? Quando Deus vai se manifestar? No livro de Abacuque nós encontramos também a mesma expressão, agora através de Abacuque. Os caldeus ali estavam levando os judeus para a escravidão, para o exílio, e teve um momento que Abacuque fez essa pergunta: até quando? Até quando nós vamos viver essa situação? Essa impressão de que Deus desapareceu, de que Deus, ou melhor, o questionamento: será que Deus existe? Ali no livro de Abacuque, depois, Deus diz, né, que tudo está acontecendo para um fim. E ele diz: o justo viverá da fé. Depois, na carta aos Hebreus, ele retoma também, falando isso, que o justo viverá da fé. Então, nesse tempo aqui que Jesus está dizendo, Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. E as pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Tempos difíceis. E será que nós estamos vivendo esses tempos difíceis? Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas seria os tempos difíceis? Essa é a pergunta. Mas há uma desolação. Às vezes dá a impressão que Deus nos abandonou. E até o consolo da própria igreja que nós deveríamos ter, nós não estamos encontrando. E aí as pessoas piedosas são perseguidas. As pessoas que têm uma certa piedade, que querem viver uma vida interior, elas são perseguidas pelos próprios cristãos. Se observa muito isso no meio de nós. E aquelas pessoas que vivem situações erradas, elas não são perseguidas. Como se a igreja estivesse passando por um processo de paganismo. Ser pagão é motivo de glorificação. E procurar viver como santo
é motivo de perseguição total. Os pagãos são acolhidos, os que querem viver a santidade são perseguidos. O que nos dá luz é que São Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E é isso que nós nos encontramos hoje. Sinal de piedade é sinal de perseguição. E os que vivem no relaxamento estão numa boa. O padre que quer celebrar a missa de forma piedosa é esculachado. E os que fazem um monte de besteiras na missa, ninguém fala nada. E aí, esses que são perseguidos suplicam, Deus venha em nosso socorro. Parece que Deus se cala. Lembremos que Jesus já havia dito que nós iríamos passar por tempos difíceis. Eu pergunto de novo, será que os tempos que nós estamos vivendo são esses tempos difíceis? Ou são os tempos difíceis de perseguição que os apóstolos viveram no passado e depois os cristãos foram vivendo no Império Romano? E ainda não é a perseguição por excelência. Mas o que se dá para perceber é que há uma desolação, tempos difíceis estamos vivendo, estamos sendo provados, e é a partir daí que vai se ver quem realmente ama a Deus verdadeiramente ou quem o segue apenas porque está em busca de consolações e de realizações dos seus desejos. Mas são esses tempos que nós estamos vivendo. E aí Jesus fala uma coisa importante, que de repente ele aparecerá. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Você vê que o relâmpago aparece de repente, clareia tudo. Então, Jesus agora está dizendo que vai chegar este momento. Mas ele diz, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Foi isso que aconteceu. Jesus já sofreu, Jesus já morreu na cruz, Jesus foi rejeitado, ele já ressuscitou, já voltou à casa do Pai. E agora nós estamos vivendo esses momentos em que nós vamos percebendo que a corda está apertando e há aqueles que estão sendo fiéis. Então, não é tempo de nós desanimarmos. Lembremos que na carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai falar a respeito desse império da iniquidade. Ou seja, acontecerá um tempo, virá um tempo em que os homens estarão tão distantes de Deus que eles vão começar a dizer que agora eles estão em paz. Enfim, chegou a paz. A paz porque eles estão sem Deus. E eles vão dizer paz e segurança. Aí São Paulo diz, aí nesse momento o Senhor virá com o seu sopro e tudo desaparecerá. E aí há o convite de que nós precisamos continuar na fidelidade. Sejamos fiéis, meus irmãos. Na verdade, esse tempo difícil que nós estamos vivendo é um grande sinal de que Jesus está vindo.
Agora, se vai ser agora, ou se vai ser daqui a 10 anos ou 1000 anos, eu não sei. Eu não posso datar, eu não posso dar data. Porque Jesus disse que nem ele sabe, claro que ele sabe, né? Mas a nível humano, assim, ele quis dizer só o Pai é que sabe. Mas vai chegar esse momento. Mas nós podemos também dizer, ele está ali, ele está lá, como Jesus está dizendo, né? Ali, não. Quando Jesus vier na sua glória, será como esse relâmpago que ele está dizendo. Quando o relâmpago aparece, todos veem. Todos veem a claridade do relâmpago. E aí sim nós vamos dizer, Jesus está vindo, olha ele lá. Mas essas manifestações, Jesus apareceu lá nos Estados Unidos, Jesus apareceu lá na Itália. Não, não é assim. Mas eu sei que o que nós precisamos viver agora é esse desejo de ser de Deus, esse desejo de santidade, esse desejo de fidelidade, embora haja uma escassez, assim, de presença de Deus, embora haja como se Deus não estivesse. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e parece que as coisas estão se tornando mais difíceis e parece que Deus está longe. Embora Ele não esteja, Ele está aqui conosco, Ele continua agindo. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E aí a nossa fidelidade. Precisamos ser fiéis. Quanto mais acontecem coisas na igreja que nós dizemos não deveria acontecer. Quanto mais nós vemos a apostasia acontecendo, quanto mais nós vemos a falta de testemunho por parte de nós sacerdotes, e aqui eu me incluo, por mais que nós vemos a falta de testemunho por parte da hierarquia da igreja, e era ali que nós deveríamos encontrar o conforto e o apoio, e muitas vezes nós não encontramos esse apoio, e aí é que nós devemos permanecer firmes na nossa fé, porque é o que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. É hora da perseverança, é hora de ajudarmos uns aos outros, é hora de rezarmos mais, é hora de participarmos o máximo que nós pudermos do sacrifício da Santa Missa para encontrarmos conforto e força em Deus, mesmo que nós vamos à missa e não encontramos esse conforto e essa força. Por parte até de nós sacerdotes que não estamos celebrando bem, que não estamos fazendo homilias que eleva a nossa alma ao Senhor. Mesmo que isso aconteça, mas precisamos estar lá firmes, rezando, nos apoiando no catecismo da igreja, nos ensinamentos do Santo Padre, dos Santos Padres, porque é isso que vai nos dar força nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis. Aonde nós estamos a dizer, Senhor, vinde em meu auxílio, vinde em nosso auxílio. E parece que Deus está quieto e nada acontece. E os pagãos e aqueles que não querem saber de Deus, eles estão se manifestando e mostrando que eles são os bons, que eles são melhores. E parece que tudo está dando errado para nós, mas mesmo assim, perseverança, fidelidade a Deus, fidelidade ao que a igreja sempre ensinou. Nós não vamos nos tornar pagãos, nós vamos continuar sendo cristãos, vamos continuar sendo fiéis a Deus, até o dia em que Deus se manifestar.
Não estou dizendo que Deus vai se manifestar hoje nem amanhã, eu não sei. Mas vai chegar o dia da grande manifestação de Deus, que ao toque da trombeta, Jesus virá com seus anjos e com seus santos buscar aqueles que estão sendo fiéis. Por isso nós não podemos desanimar. Não desanime, continue sendo fiel. Quanto mais as coisas parecerem que estão pior, é um sinal de que nós devemos ser fiéis, devemos ser mais santos, devemos buscar a Deus, devemos nos humilhar. Porque Deus se manifestará no tempo certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.